nosso devocional de hoje, ele vai tratar o tema Jesus nos ajuda a prosseguir. Queridos, eu quero ler com vocês um texto conhecido da palavra de Deus, que fala da cura de um paralítico lá em Cafarnaum. Abra sua Bíblia, leia comigo o livro de Marcos, capítulo 2, os versículos 3, 4 e 5, e depois a gente vai ler o verso 10 e 11, que diz assim: Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 10 diz assim: Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E ele disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Queridos, quantas lições tremendas nós podemos extrair desse texto. Nós vemos a atitude desses 4 homens levando um paralítico até Jesus para ele ser curado. E isso nos revela, queridos, o esforço que muitas vezes nós temos que fazer para conduzir alguém até Jesus Cristo. Entenda que esse paralítico aqui citado no texto, ele é considerado como aquelas pessoas que não caminham, que não progridem, que estão paralisadas por causa dos seus pecados, porque ainda não se aproximaram de Deus. Queridos, entenda que todas, sem exceção, todas as pessoas precisam ter um encontro com Jesus. E Deus, ele vai contar comigo e com você. O Senhor, ele vai usar a minha e a sua vida para que esse encontro aconteça. Aqueles homens, eles não desistiram diante dos obstáculos. Jesus estava ali em Cafarnaum e estava lotado de gente na casa em que ele estava. Quando aqueles homens viram aquela multidão, o que eles fizeram? Eles ergueram o paralítico, eles removeram o telhado ali daquela casa e eles desceram o homem deitado mesmo ali na sua cama. A Bíblia diz que Jesus viu o tamanho da fé que eles tinham. Por isso, Jesus perdoou os pecados do paralítico e fez com que ele andasse novamente. Queridos, preste atenção nisso. Quantas pessoas ao nosso redor precisam se aproximar de Cristo? Mas diante dos obstáculos, nós simplesmente desistimos dela. Eu posso falar isso por mim e eu tenho certeza que você pode fazer uma análise aí na sua vida. Quantas pessoas ao seu redor precisam de Cristo, mas a gente acaba desistindo dessas pessoas por conta dos obstáculos que surgem nas nossas vidas. Queridos, eu estou aqui para falar para você que o Senhor não quer que nós desanimemos. Não desanime das pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Não desanime dos seus familiares. Por mais que talvez essas pessoas que estão aí ao seu redor, talvez elas não estão te dando ouvido, por mais que talvez elas estão zombando da sua fé, ou talvez as suas palavras, você está aí falando do amor de Deus, falando de Jesus para elas, mas parece que as suas palavras não surgem efeito. Queridos, talvez hoje você está lutando para salvar o seu marido. Talvez hoje você está lutando para salvar sua esposa. Talvez você está hoje lutando para salvar seus filhos, para salvar sua mãe, para salvar seus irmãos, seus parentes. Queridos, quem sabe você é o único aí na sua casa que conheceu a Jesus. E talvez você já orou tanto, talvez você já falou tanto, às vezes você já chorou tanto diante de Deus que você já perdeu as suas forças. Queridos, eu estou aqui para te encorajar, para você não desistir. Não desanime, não perca a sua fé. Eu creio que Deus te dará estratégias para que você seja uma sentinela dentro do seu lar. E que através da sua fé, eu creio que a sua família se converterá ao Senhor. Queridos, em nome de Jesus, preste atenção ao que diz o texto. A palavra fala que Jesus viu a fé daqueles homens. Do mesmo modo, a gente pode aplicar para nós. Eu creio que o Senhor também tem visto a nossa fé. E em nome de Jesus, que a gente continue orando, continue buscando para que toda a nossa casa, para que toda a nossa família seja alcançada pela graça de Deus, queridos. Eu vou te dar um conselho, não reclame. Eu vou te dar outro conselho, não murmure.
se você estiver enfrentando dificuldades. Muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes Deus usa as nossas crises para que a glória dele seja revelada. Queridos, em meio à adversidade, não reclame, não murmure, não fala que você vai chutar o balde, que você não tá nem aí, que se lasque todo mundo. Não fala isso não. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele deseja que durante as adversidades nós busquemos a Ele mais e mais. Queridos, apenas creia. Clame a Deus. Ele é o teu socorro. É Ele quem luta as tuas guerras. É interessante, queridos, nós percebemos aqui que a cama do paralítico, durante muito tempo essa cama foi motivo do seu fracasso, foi motivo da derrota desse homem, foi motivo da vergonha desse homem. Só que a partir daquele momento que ele se encontra com Jesus, aquela cama se tornou o símbolo do seu testemunho. Queridos, em nome de Jesus, que o Senhor também te dê estratégias e que você possa também usar essa situação que você tem vivido para testemunhar a glória do Senhor. É muito lindo ver que Jesus, ele poderia ter dito, largue aí a sua cama e ande. Mas não, Jesus diz para o paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Queridos, em nome de Jesus, aquilo pelo qual você tem chorado, aquilo pelo qual você tem derramado suas lágrimas, aquilo que tem feito você perder o seu sono, em nome de Jesus, com muita fé, com muita oração, nós vamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. E que em nome de Jesus, tudo isso que nós temos passado, nós ainda testemunharemos a vitória do Senhor sobre as nossas causas. Em nome de Jesus, queridos, não desista. Não desista daqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Não perca as suas forças. Vamos orar. Nós temos vivido dias de embates, queridos, mas nós não podemos esmorecer a nossa fé. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Una a sua fé com a minha agora. Permita que eu ore por você. Ore também pela sua casa. Vamos juntos, queridos, vencer essas guerras. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque esse texto da palavra de Deus fala no íntimo do nosso coração. Senhor, que a gente não murmure mais, que a gente não reclame mais das pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que a gente não murmure em meio às adversidades, meu Deus, mas que o nosso coração esteja firmado no Senhor, que a nossa fé seja uma fé inabalável, não pela nossa própria força, mas porque é o Senhor quem derrama sobre nós a força que vem de Ti, Pai. Deus, que o Senhor nos dê as estratégias, Pai, para nós sermos uma sentinela dentro da nossa casa. Senhor, nós entregamos toda a nossa família a Ti e nós declaramos que nós e a nossa casa pertencemos ao Senhor Jesus. Senhor, renova a nossa fé em Ti. Nós cremos, Deus, nós cremos que a nossa casa será alcançada pela graça do Senhor, meu Pai. Deus, nós cremos na vitória que vem de Ti. Nós cremos, Deus, nos testemunhos que nós ainda contaremos aos outros daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, que todas as adversidades, que todo sofrimento, ó Deus, se transforme em júbilo, se transforme em alegria, se transforme em testemunho de vitória, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame porção dobrada do Teu Espírito, que o Senhor nos dê visão estratégica, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, para que a gente saiba combater as ciladas de Satanás, para que a gente saiba usar a armadura do Senhor sobre nós para resistir aos dias maus. Deus, fica conosco nesse dia. Abençoa de forma extraordinária, Deus, essa pessoa que está me ouvindo e que ela seja fortalecida no Senhor, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por mais um dia de devocional. Nós te damos graças, honra, louvor e glória somente a Ti, Senhor Jesus. Amém.